Quando surge nosso palestra NP Entrevista no ar, um NP Entrevista muito especial, como você viu na thumb, o The Last Dance do nosso palestra, e um dia muito especial para a gente. PV aceitou nosso convite, ele que está indo para o América do México, ele vai ser auxiliar do Jardine lá no México, vai falar um pouquinho sobre esse convite, mas um cara multicampeão, bicampeão de copinha, muitos títulos pela base do Palmeiras, voltou e agora está se despedindo. Mas como ele falou, daqui a pouquinho ele vai falar também, um até breve, mas é um prazer imenso receber o PV aqui, que vai deixar saudades, mas logo, logo ele está de volta para vestir a camisa do Palmeiras novamente, para comandar as equipes do Palmeiras. Então eu peço para você deixar seu like, você se inscrever, porque é um dia muito especial para a gente. PV, obrigado por nos atender mais uma vez e obrigado por tudo que você fez pela base palestrina e agora você vai seguir um novo caminho. Boa tarde a todos, boa tarde, Léo, boa tarde. Eu que agradeço mais uma vez aí o convite, eu procuro acompanhar você, uma fonte sempre muito interessante de conteúdo. Então, da mesma forma como vocês colocaram, só agradeço vocês aí por esses 18 meses aí, 20 meses juntos, e tenho certeza que foi um dos períodos mais felizes aí da minha vida, da minha trajetória profissional. Trabalhar com um grupo, grandes pessoas, uma torcida apaixonada, um grupo de atletas, ou grupos, né, de atletas que se modificou aí ao longo do tempo, que entregaram o seu melhor ao máximo todos os dias. Então, saio com a sensação de dever cumprido em mais um ciclo, né? Essa segunda passagem pelo clube com a sensação de dever cumprido, eu acho que essa é uma sensação muito boa e que a gente sai com as portas abertas, com certeza, de todos, e é dessa forma que eu procuro encarar, somar novas experiências para que na frente eu possa continuar continuar trabalhando no alto nível e sendo um profissional a cada dia melhor. Antes do Galassi fazer a primeira dele, eu quero fazer a minha primeira já perguntando sobre esse convite. Esse convite de você ser o auxiliar do André Jardine lá na América do México. Como foi para você receber esse convite? Como foi conversar com o Palmeiras mostrando esse desejo? Como foi toda essa situação entre o convite e aceitar a proposta desse novo desafio lá no México? Bom, vamos lá. Eu me considero jovem para a quantidade de experiências que eu já vivi. Me considero um privilegiado por todas as situações de alto nível que eu pude ser submetido na minha carreira até então. Estou com 34 anos. Acho que estabeleci alguns limites nas categorias de base. Já tive alguns convites para comandar equipes profissionais nos últimos tempos, para ser auxiliar técnico também de equipes profissionais nos últimos tempos aqui no Brasil. Preferi seguir no Palmeiras. O Jardine é um cara que eu gosto muito como pessoa e profissionalmente. Eu acho que é um cara que tem comentários pela trajetória que fez, por tudo que construiu desde a categoria de depois seleção brasileira e agora faz um trabalho sólido numa equipe de menor expressão lá no México, que culminou nesse convite para ele ir para o América. Então, essa função de dar o próximo passo profissional nessa função de auxiliar técnico faz parte da minha gestão de carreira, da minha estratégia de carreira. Eu não tenho pressa para ser o número 1, eu quero ser sempre com consistência. Como eu considero jovem, acho que eu tenho muito tempo ainda de estrada e quero somar todas as experiências possíveis para ser um profissional cada vez melhor, para estar preparado a cada dia mais para todos os desafios que possam vir na carreira. Com certeza vai ser um grande desafio. Eu não acompanho o Campeonato Mexicano, mas vi o sucesso do Jardine nos últimos meses, né? E quando vinculou, falei, esse é um grande passo. Não imaginava que você seria o auxiliar, mas agora você indo para lá também, fazendo essa parceria com ele. Galassi, contigo. Então, PV, primeiramente, uma boa tarde, é um prazer ter você
aqui com a gente novamente. Desejamos muito sucesso e agradecemos por tudo que você fez pelo Palmeiras. E já emendando a minha primeira pergunta, você mencionou propostas de times aqui do Brasil para ser auxiliar, para ser treinador profissional, e você mencionou a sua idade. Você é muito jovem, só 34 anos, e já atingiu um patamar de títulos, de conquistas, e a gente sabe que no início do ano o Goiás te procurou para trabalhar com futebol profissional, e essas procuras foram frequentes de times brasileiros. Você pode mencionar alguma outra equipe que fez essas procuras? E como é para você já ser tão cobiçado, mesmo tão jovem, né? Se você assumisse uma equipe do Campeonato Brasileiro hoje, você seria o treinador mais jovem da competição. Então, mesmo tão jovem, já cobiçado e já tão vitorioso, né? Eu não me apegar tanto à idade e atrelar tanto às conquistas, ao que a gente atinge, né? Eu acho que isso é fruto de uma dedicação exclusiva ao trabalho, de uma dedicação muito grande realmente ao dia a dia, às tarefas que levam a que o produto final seja a revelação de jogadores, seja a conquistas de título. Então, eu sou um cara que me dedico muito à minha profissão, e essa é uma receita para mim que não falha, né? Então, quanto mais você se dedica, quanto mais você faz o que seus concorrentes não fazem, mais próximo você se aproxima das vitórias. Então, esse é um dos meus lemas e isso eu vou carregar comigo para sempre. Esse convite que você me deu, eu tive realmente sim esse convite, até por duas situações em 2022 e duas vezes em 2022, uma no início e outra no final do ano. E também tive de outras equipes, mas prefiro não abrir aqui, até porque foram situações que não avançaram. Eu procurei já não dar muito andamento a essas situações e seguir o Palmeiras feliz e continuando o que a gente fez. E para a gente falando de Palmeiras, mas já falando sobre o seu próximo passo, Palmeiras hoje é uma referência tanto no profissional quanto na base. E você tinha contato frequente com a estrutura profissional do Palmeiras, com a base principalmente, mas com a estrutura profissional. O que o PV leva do Palmeiras para o América do México, leva para o México dessa experiência que você vai ter agora? Qual, não sei se é a principal, mas o que mais você leva desse Palmeiras lá para o México? Sem dúvida alguma, o altíssimo de profissionalismo, de organização, de estrutura física e pessoal. O Palmeiras hoje é referência a nível mundial. Eu falo isso sem nenhuma dúvida. Em todo o período que eu tive à frente da seleção brasileira, trabalhando nas seleções de base, eu tive a oportunidade de rodar aí o Brasil, de rodar grandes centros aí ao redor do mundo também. Vejo que hoje o Palmeiras encontra-se num nível altíssimo. Então, o que eu levo é isso, a excelência nos processos, excelência em organização, excelência em profissionalismo, entrega máxima de todos os seus profissionais, e com certeza eu saio daqui hoje um profissional muito melhor do que cheguei em outubro de 2021. Você costuma falar que não se apega às conquistas, mas é inevitável a gente falar delas, né? São 18 meses de Palmeiras, foram 75 jogos oficiais, 5 títulos, grandes títulos, né? Um Campeonato Paulista, uma Copa do Brasil, um Brasileiro, 2 copinhas e apenas 8 derrotas, né? Você marcou como o maior treinador da história da base. Oi? São 8 títulos como treinador. Tem uma Supercopa aí que ainda a gente não recebeu a premiação, mas é a junção da Copa Brasil e o Brasileiro, né? É o título da Supercopa que nos deu a vaga para a Libertadores agora também. E 2 títulos agora na Holanda recentes. Hein? Eu ia mencionar os 2 títulos aqui na Holanda. Se pegar os oficiais aqui do Brasil, né? São 6, então, com a acréscimo da Supercopa. Esses 2 torneios na Europa, vencidos também. 8 derrotas. Você tem uma proporção de títulos e derrotas quase igual. O primeiro técnico do Palmeiras a ser campeão de tudo, né? Nunca ninguém tinha conseguido, na base do Palmeiras, vencer todos os títulos e os campeonatos que disputou. E eu queria saber de você, se você sente a missão de dever cumprido, de sair do clube com essas estatísticas, marcado na história e quebrando recordes, fazendo coisas que outros treinadores
não conseguiram fazer, e tudo isso em 18 meses, né? Em menos de 2 temporadas você atingiu um nível que a base do Palmeiras já tinha estrutura e talvez faltava a copinha, faltava essa hegemonia, e hoje o Palmeiras tem uma hegemonia, até se a gente pegar o Sub-17, os últimos 7 torneios nacionais ali, as últimas 7 finais, o Palmeiras ganhou todas. Então, nesse período que você esteve no Palmeiras, o Palmeiras construiu a hegemonia que faltava. Isso tem muito do seu dedo, do seu trabalho. Então, eu queria que você fizesse um panorama geral, dever cumprido nesses 18 meses. Sem dúvida. Essa acho que é uma sensação muito boa, né? Sair sabendo que você entregou o seu melhor. Nem sempre o entregar o seu melhor vai ganhar o título, as conquistas. Mas conseguir sair com essa sensação e com os títulos que a gente conquistou, ver vários meninos somando minutos aí, tendo muito espaço na equipe principal, outros grandes jogadores que também vão daqui a pouco começar a ter seu espaço, negociações de jogadores da base após a Copa São Paulo com outras equipes também, o clube conseguindo mexer as suas peças em todos os sentidos, então isso com certeza dá uma sensação muito boa de dever cumprido, e como eu falei no início, né, sair pela porta da frente, sair com as portas abertas no futebol hoje em dia é muito difícil, né, você sai por uma situação que não é a mais adequada, a mais legal possível, então realmente é uma sensação muito boa, e sem dúvida eu me sinto parte de uma engrenagem que funciona muito bem, né, o Palmeiras tem um trabalho de captação de atletas muito acima da média, né, comandado pelo João Paulo e todo o grupo de observação. Tem um trabalho de campo muito bom em todas as suas categorias, tem as áreas de apoio trabalhando sempre em conjunto, o CFA está evoluindo muito nas áreas de apoio, ainda em estrutura física agora lá no CT de Guarulhos, o Sub-20 trabalha praticamente todo esse tempo aqui na academia de futebol, então isso corroba e a gente se sente parte de uma engrenagem que funciona muito bem, em que todas as pontas interagem e a engrenagem roda, e o clube tem tido todo esse sucesso aí recorrente, né? Eu digo que ganhar é difícil, mas ganhar em sequência também é muito mais difícil, e o Palmeiras tem conseguido isso nas 2 categorias mais competitivas, né? Sub-20, Sub-17, categorias de base. O PV, você falou na pergunta anterior do Galassi sobre ter garantido a vaga na Libertadores, e você, com todos os títulos, foi o responsável por garantir. E creio que na hora de decidir aceitar a proposta, não, essa questão de disputar pela primeira vez uma Libertadores Sub-20 tenha pesado para você também na hora da decisão. Você que conseguiu conquistar essa vaga, você que levou o time a conquistar essa vaga, e agora não vai disputar. Então, acho que ficou um pouquinho ali para você um sentimento de... Será? Pesou para você na decisão? Não, fica um sentimento de, poderia ser até 15 dias mais para frente ali, né? Mas coisas que a gente não controla, né? São coisas que a gente precisa decidir, envolve uma decisão que não é só minha também, é uma decisão que envolve a minha família, a minha carreira, o meu futuro. Então, é necessário a gente tomar algumas decisões em momentos que a gente não imagina tomar. E a equipe está pronta, a equipe fez um último mês de trabalho bom, torneios na Holanda, teve o Campeonato Paulista, a partir da semana passada a gente já fez uma junção, dando uma cara para a equipe que vai estar disputando a competição. Tenho certeza que fará uma grande competição, é muito em boas mãos, e tenho certeza que o trabalho vai seguir a todo vapor. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o seu sucessor, mas o Galassi tem mais uma para você. Você mencionou o último mês e você sai do Palmeiras muito em alta. No último mês, além dos 2 títulos na Europa, a sua equipe conquistou um feito que o Palmeiras nunca havia conquistado na história, né? A gente chegou a publicar no nosso palestra aqui, pela primeira vez, desde quando o Campeonato Paulista Sub-20 começou a existir, o Palmeiras acabou a primeira fase com 100% de aproveitamento, né? Venceu todos os jogos, goleadas, marcas históricas de gols feitos, enfim. Como é para você ver essa equipe tão pronta, né? Você pegou um time que estava se remodelando, que perdeu muitos atletas para a equipe profissional, teve que se reinventar no meio ali, né? Quando Fabinho, Naves, Vanderlan, quando essa geração foi projetada ao profissional, você teve que buscar uma nova equipe, né? E a gente conversou disso na sua última entrevista aqui, que o time da Copinha de 2023, você estava mesclando atletas mais jovens com mais experientes,
e agora você deixa o Palmeiras com uma outra equipe pronta, essa formada 100% com o seu dedo, desde a conquista da Copinha. Então, queria que você falasse sobre esse sentimento de ver esse plantel que está hoje no Palmeiras, que você construiu e atingindo marcas históricas, né? A Copinha de 2023 eu considero como um dos grandes marcos, pelo fato de ser uma equipe mesmo totalmente remodelada e um trabalho de remontar rapidamente ali com o trem rodando e vocês montando a equipe, e isso acho que vai ficar marcado na história do Palmeiras. Não, sem dúvida, André. Boa pergunta. É um orgulho muito grande, cara. Não vou mentir, não é fácil, né? O Sub-20 ele vive essa rotatividade praticamente, diria que semanal, né? A gente cede muitos jogadores para a equipe principal, que treinam, que complementam o treino da equipe principal. E eu acho que o grande segredo para isso é você ter uma identidade, uma ideia muito clara daquilo que você quer, que os jogadores tenham uma capacidade de identificar espaços e usar todo um repertório que é construído, né, em função dos espaços. Eu trabalho muito através dos espaços ofensivos, né, e o que me permite mudar a estrutura, mudar a plataforma de jogo de acordo com a característica do jogador que eu vou ter para aquele jogo, que geralmente eu começo a semana na segunda, não tenho a certeza de qual jogador eu vou ter no sábado, então eu tenho que trabalhar a ideia com todos e deixar todos aptos para que isso aconteça, né, tanto eu quanto os, né. Então está todo mundo muito bem alinhado na metodologia de trabalho. Eu acho que esse é o segredo, continuidade, com uma metodologia muito clara em relação ao que se quer, ao que se espera, e a gente tem que traduzir isso em resultados em campo. O PV, a gente noticiou nos últimos dias o nome do jogador que o Palmeiras contratou vindo de Gana e tem um jogador fazendo teste de Senegal. Acredito que você já tenha tido algum contato com esses atletas que agora, Palmeiras explorando no novo mercado, você chegou a ter contato? Acho que principalmente o de Gana, que já está no Brasil há um tempo, não sei se você já chegou a ter o contato, e se sim, poder falar um pouquinho desse trabalho de buscar na África e esse primeiro contato com esse jogador. Você já sentiu um pouquinho de dificuldades? Como está sendo essa adaptação? Não, eu acho que sem dúvida, né? Quando você tem uma mudança drástica assim de país, você tem um lugar que você não conhece, não tem uma afinidade natural ainda com ninguém, você requer um tempo natural de adaptação. Isso é natural. Então, isso está acontecendo com o Alan, né, que é um menino que veio de Gana, e um jogador com qualidade, com recursos, mas que vai precisar do tempo de adaptação. Jogador 2005, primeiro ano da categoria. Então, o contexto, ele interfere muito nessa adaptação. Ele vem de um contexto, cai num contexto aqui de uma equipe que está super habituada a trabalhar em alto nível, com uma estrutura totalmente diferente que ele tinha à disposição. Então, com certeza, vai fazer, tá num processo de evolução e vai se adaptando aí no meio do mês. É um novo mercado, eu acho um movimento muito interessante, Galassi, aproveitando já passando para você, que um mercado que a Europa usa bastante, agora a América do Sul está olhando mais, acho que é muito interessante esse trabalho. E o Léo tocou em um ponto muito bom, que a Europa utiliza muito disso, e você sempre deixou muito claro que o Palmeiras tem uma estrutura europeia, né? Não só você, como muitos atletas, treinadores que passam pelo Palmeiras, falam sobre a estrutura e a qualidade que o clube oferece. Você chegou aqui no Palmeiras, foi sua primeira grande experiência em equipe sub-20, né? E já muito próximo do profissional, sempre muito integrado com o próprio Abel Ferreira. Queria saber de você o que você leva agora, depois desses 18 meses, de aprendizado. Como se modificou o profissional Paulo Vitor Gomes desde o primeiro dia que chegou no sub-20 até sair agora, o que a estrutura do Palmeiras, o contato com o Abel te qualificou para essa nova experiência, né? Porque a gente costuma falar muito dos atletas e tal, mas a gente sabe que o treinador também evolui, e acredito que você tem evoluído muito nesses últimos 2 anos. Sem dúvida. Eu acho que a gente tem características e formas de pensar o jogo e a vida bem parecidas, assim. Então, isso, com certeza, faz que eu me inspire muito. Eu vi aqui do Abel, tudo isso me inspire muito,
me torne melhor. A gente teve a oportunidade de acompanhar todo esse ciclo vitorioso, que ainda vai se manter vitorioso, eu tenho certeza, por muito tempo. Então, com certeza sai um profissional muito melhor, como já falei, um profissional muito mais capacitado, muito mais habilitado a gerir situações distintas dentro da equipe. O Sub-20 exige muito isso, né? Você tem perfis de jogadores em textos, em momentos diferentes de carreira, de objetivos. Você tem o menino que está subindo do 17, você tem o cara que está ali no Sub-20 e não consegue dar o passo, você tem outro de dar o próximo passo e sentem isso, você tem outros que treinam em cima e desce para jogar embaixo. Então, você tem toda essa gestão, e isso também te dá uma tarefa interessante. E sem dúvida, como também falei no início, né, o clube ele que tudo isso muito bem, oferecendo jogadores de altíssimo nível, oferecendo uma estrutura, oferecendo um corpo técnico de alto nível. Então, a engrenagem funciona porque hoje o clube tem rodando todos os seus processos em excelência. Até me antecipando ao Léo, já vamos falar um pouco do futuro do Palmeiras, né? Quem assume agora é o Lucas Andrade, que chegou junto com você, né? Mas tem uma história muito parecida com a sua, né? Ele te sucedeu no Sub-15, assim como você conquistou no Sub-15 e saiu. Ele foi para a China, né? Voltou junto com você, integrou sua comissão técnica e agora, repetindo aquilo que foi feito no Sub-15, você passa o bastão para ele. Nesses 2 anos ele foi o seu auxiliar, né, quem comandou também a equipe Sub-18 do Palmeiras ali nessa transição do Sub-17 para o Sub-20. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele, até para que a torcida do Palmeiras conheça mais um pouco a filosofia dele, e acho que nada melhor do que você, que passou diariamente os últimos 2 anos com ele, e já te sucedeu uma vez e vai agora assumir esse posto, e já em uma competição dura como a Libertadores, né? Já vai assumir já em uma competição difícil que o Palmeiras não tem, o Palmeiras está estreando, então vai ter essa missão complicada aí de comandar o time no Chile. Não vai ser complicada não, porque ele tá muito preparado. A gente tem uma relação muito próxima desde 2016. Eu já estava no clube, ele chegou, né, no Sub-14. A gente fez uma parceria muito bacana ali, Sub-14 e Sub-15. Depois eu saio para a seleção, ele fica no Sub-15, mas trabalha comigo no Sul-Americano 15 em 2019. Ele foi meu auxiliar também na seleção Sub-15. E, por ironia do destino, a gente se encontra em momentos parecidos ali em 2021. Ele voltou da China, eu recebendo o convite para voltar vindo da seleção brasileira. No mesmo tempo ali as coisas aconteceram e a gente reeditou aí essa dupla, né, junto com o Gil no Sub-20, e deu muito certo. O Lucas é um cara que não foi auxiliar. Eu não considero os auxiliares, eu considero mais 2 treinadores com total autonomia para dar o treino, para gerir o treino. A gente se divide sempre nos treinamentos. Eu sempre fui um cara que procuro delegar, porque ninguém faz sozinho. Eu acho que quanto mais pessoas trabalhando bem, maior a chance das coisas fluírem e andarem da forma como a gente imagina. Óbvio que para essas pessoas comandarem a atividade exige uma sintonia, exige um conhecimento um do outro para que os principais pontos sejam abordados no dia a dia de treino. Então foi a forma que a gente conduziu. Ele está totalmente inteirado ao processo, sempre esteve, desde que iniciamos o trabalho junto aqui. Então, sem dúvida, é uma escolha muito acertada do clube, e que eu tenho certeza que vai dar continuidade no trabalho que está feito e entregando resultado em todas as esferas que a categoria exige. Perfeito. Acho que a gente falou um pouco de tudo, falamos da saída, falamos da sucessão. Eu quero agradecer de coração ao PV que disponibilizou. Ele viaja já hoje para o México, então ele abriu espaço na agenda para conversar com a gente. Então, PV, mais uma vez de coração, muito obrigado por nos atender, muito obrigado pela parceria de sempre, desde quando você chegou no Palmeiras. A nossa parceria aqui, nossa palestra IPV, foi sempre muito legal, muito sadia, muito próxima. Então, quero agradecer do fundo do meu coração essa parceria e desejar a você todo sucesso e deixar o espaço aberto para você mandar o recado para o torcedor palmeirense, que vai estar com certeza torcendo muito pelo seu sucesso, para que você repita o sucesso que teve aqui na base do Palmeiras.
Não, muito obrigado. Eu acho que encerro com a gratidão. Não preciso esconder a identificação que eu tenho com o Palmeiras, a identificação muito forte que eu tenho com esse. Me despedindo dos atletas ontem falei, até me emocionei porque desde 2015, na primeira passagem, agora na segunda, todos os dias foi feito muito amor, né? Paixão naquilo que havia sendo feito, que vem sendo feito. Então, acho que essa é a receita inicial para que as coisas possam acontecer como aconteceram. Então, fica aqui o agradecimento à presidente Leila, ao João Paulo, ao Paulo Buozzi, ao Anderson, ao Cícero, a toda a diretoria de futebol de base e profissional, ao Marcelo Dedeschi, o diretor estatutário da base, enfim, a todos os profissionais, eu não vou me entender mais que esquecer ninguém, a todos os membros da comissão técnica de base profissional que sempre me trataram com enorme respeito e carinho, principalmente ao grupo de atletas, a todos os atletas que trabalharam, e essa torcida maravilhosa que sempre nos empurrou aí nos mais importantes, nos momentos inéditos aí, como foi a primeira Copa São Paulo, né, jogando lá em Diadema, a maior parte dos jogos, e depois aqui mais na região da capital, e bem essa última copinha, né, eu falo da copinha onde realmente a torcida prevalece em alto público. Então foi isso, cara. Levo com certeza lembranças muito boas e, como falei, saindo tranquilo, saindo com a consciência tranquila que a gente entregou o nosso melhor, saindo pela porta da frente, e daqui a pouco o mundo se encarrega de nos colocar juntos de novo, e com certeza esse é um até breve. Um até breve, com certeza, e as portas do Palmeiras com certeza estarão abertas para você voltar. Galassi, sua despedida para a gente fechar essa entrevista maravilhosa com o PV. PV, queria agradecer de coração pelo tempo que você destinou, como o Léo falou, hoje é a sua viagem já, e você tirou um tempo para vir aqui conversar de Palmeiras com a gente. Desejo muito sucesso para você na sua trajetória. Você é muito jovem, você ainda tem uma trajetória gigantesca pela frente. E obrigado como torcedor pelas conquistas, obrigado como jornalista pelo grande apoio que você deu ao nosso projeto de categorias de base. Acho que o futebol só tem a ganhar como treinadores como você, o mundo só tem a ganhar com pessoas como você. Então, que bom ouvir que isso não é um adeus, é um até breve. E tenho certeza que um dia ainda vamos comemorar e fazer muitas outras entrevistas com outros títulos, outras passagens e outras vitórias marcantes. Então, meu agradecimento a você, PV. Muito obrigado, André. Muito obrigado. Contem sempre comigo, tá? Tenho o meu respeito, a minha admiração, o meu carinho aí pelo trabalho de vocês. Isso, a gente se encontra aí na caminhada. Um abraço. Obrigado, PV, obrigado, Galassi, obrigado a todo mundo que acompanhou. Eu sempre falo, esse é o nosso palestra, te atualizando com tudo que acontece da Sociedade Esportiva Palmeiras. Avante, palestra.